Muito trabalho para fazer, muita coisa para estudar. Muito. Além de tarefa de casa também, né? Uhum. Então, vamos lá. Hoje, gente, nós ficamos de ver sobre transtorno alimentar, não foi isso? Isso. Vocês chegaram a ler alguma coisa daquele material ou não? Sim. Leram? Tá. Bom, então. Então, é bom que assim que a aula rende mais, né? Porque vocês já têm dúvidas, vocês já leram, vocês já sabem o que se trata, já tem dúvidas até para tirar, né? Eu vou colocar aqui, então, a tela das aulas para ir falando sobre, e vocês, na medida que vier dúvidas, vocês vão tirando, tá? A intenção é a gente falar sobre a aula e responder aquele questionário, tá? Ainda hoje. Vamos lá, então. Tá bom. Vou dividir. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu... Bom, levando em consideração que todo mundo leu as aulas, o que é que vocês entenderam que é transtorno alimentar? Vocês entenderam o que é que se trata quando a gente diz transtorno alimentar? O que é transtorno alimentar? Quem quer dizer alguma coisa do que entendeu ser transtorno alimentar? Ou se não tiver lido, tudo bem, mas assim, o que é que vem quando fala transtorno alimentar? O que é que vem à cabeça que imagina se tratar? Ninguém? Bom, gente, vamos lá, vamos pensar assim. Se fala transtorno, o nome transtorno já está dizendo que é alguma coisa que incomoda, não é? Que perturba, né? Fala assim, nossa, isso aí é um transtorno na minha vida. Quer dizer, isso me incomoda, me perturba, não é? Então, você está falando de transtorno, é algo que está me perturbando, né? Algo sobre alimentação que está me perturbando. A princípio já seria isso, não seria? Sim. Não é? Só que aí tem um detalhe, é algo que está me perturbando, né? Em relação à alimentação. Só que, para ser considerado um transtorno, essa perturbação, gente, tem que ser uma perturbação persistente, constante, entendeu? Ela não pode ser, por exemplo, uma perturbação que acontece comigo, sei lá, de 1 em 1 ano, ou até menos, de 6 em 6 meses, uma vez a cada 6 meses. Aí não vale, porque de vez em quando só não vale. Então, a perturbação tem que ser persistente, tem que ser constante, tá? Pensando nisso, então, é uma perturbação persistente, né? No meu processo de alimentação, no meu comportamento alimentar, não é? Não é? Sim. E aí, pensando nisso, tá, é uma perturbação que é constante, que é persistente no meu comportamento de alimentar, no meu processo de alimentar, tá? Mas essa perturbação é o quê? Pode ser vários tipos. Se eu comer, por exemplo, alimentar demais, pode ser uma perturbação constante de comer muito. Pode ser um transtorno alimentar? Pode. Como também pode ser de não me alimentar nada, não é? De não comer nada, também não pode ser um transtorno alimentar? Pode. Pode. Como, por exemplo, eu alimento, eu como, tá? Uma quantidade que até não é tanto assim. Mas aí eu como e vomito. Ou como e tomo laxante. Eu não tô absorvendo aquilo que eu comi. De alguma forma, também é um transtorno, não é? Não é? Sim. Então, no geral, o transtorno alimentar é quando se trata, então, de uma perturbação que é persistente, é constante, do meu comportamento alimentar, tá? Do meu processo de alimentação, que pode estar relacionado tanto ao consumo de alimento, de ser de mais ou de menos, quanto na questão da absorção desses alimentos, né?
Tudo bem? Entenderam, gente? Sim. Outro detalhe. É uma perturbação, tem que ser persistente neste meu comportamento alimentar, tanto para consumir de mais ou de menos, quanto para não absorver o alimento da maneira adequada. Mas tudo isso tem que comprometer, gente. Para ser um transtorno, necessariamente tem que comprometer significativamente tanto a minha saúde física, quanto a minha saúde social e emocional, tá? Como, por exemplo, vamos supor assim, eu como muito, vamos supor. Eu tô comendo sempre muito, ainda mais na época da quarentena, né? Eu não paro de comer, tô com a boca nervosa. Toda hora eu abro a geladeira, fico procurando uma coisa, né? Se alguém tiver aí assim, fico procurando um doce, depois é uma coisa salgada, e aí é um lanchinho depois do almoço, esquece, tô comendo o tempo inteiro, né? Mas se isso não está me causando nenhum comprometimento significativo na minha saúde física, emocional, social, perfeito, perfeito, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Vocês já viram muitas pessoas que tá acima do peso? Eu não vou falar a gordura patológica, não. Assim, há pessoas que estão acima do peso, mas que fazem exame de sangue, exame laboratorial, e o exame sai perfeitinho, não tem problema de colesterol, não tem problema de diabetes, tá tudo equilibradozinho, tá? Não tem problema de saúde nenhuma por conta do peso dela um pouco acima. Tá com a autoestima super elevada, usa roupa curta, roupa colada, né? Vai pra clube, coloca biquíni, coloca sunga, sem problema nenhum, não tem problema nenhum com o corpo, né? Arruma namorado ou namorada, sai pra farra, não impede o corpo, o formato do corpo não impede de ter uma vida social, né? Saudável. E se tá super bem, tá com autoestima, essa pessoa, por mais que coma mais do que o ideal pro peso dela, ela tá sofrendo com peso? Ela tá sofrendo com sobrepeso? Não. Não. Por mais que o vizinho ou o parente vire para falar, Eu pelo tô na amor aula de Deus. agora, me deixa quieta. Gente, eu vou colocar no mudo só para não atrapalhar, tá? Vou colocar aqui no mudo todo mundo para não atrapalhar o som. Ui, sumiu. Cadê? Minutinho. Se vocês quiserem falar alguma coisa, levantar a mão, é só chamar, tá, gente? Eu tô colocando no mudo só para não atrapalhar a gente aqui, tá? O som externo, porque quando fica o som externo, ele dá uma atrapalhada para os outros ouvirem. Então, gente, em relação a este comportamento alimentar, também só é considerado transtorno patológico. Ui, deixa eu mexer aqui direito. Só é considerado transtorno patológico se ele me causa também um dano significativo na minha saúde física, social e psicológica. Se eu estou muito tranquila com ele, se eu levo uma vida muito tranquila, não me atrapalha em nada, não tem problema nenhum, não é considerado transtorno, tá? Minha saúde física está excelente, a social e a emocional, então não é considerado transtorno. Tudo bem, gente? Entenderam em relação a isso? O que é considerado transtorno alimentar? Entenderam? Agora, por exemplo, vamos supor assim. Vamos supor assim, uma pessoa já é diferente, ela come demais, ela chega num estágio
que ela come, depois de parar de comer, ela fica com a consciência pesada do porquê que eu comi esse tanto. Porque eu não valho nada, eu não tenho força de vontade, nunca vou dar conta de emagrecer, eu tenho vergonha de sair de casa por conta do meu peso, tenho vergonha de comer na frente das outras pessoas, porque eu como demais, eu não consigo me controlar, fico com vergonha do que os outros podem achar de mim. Eu me acho um horror, eu não acho que eu valho nada, ninguém vai gostar de mim porque eu sou assim. Aí, gente, este comportamento alimentar dessa pessoa já está sendo um transtorno, porque está incomodando ela, está trazendo um comprometimento, né? Está prejudicando o lado emocional dela, o lado social, o lado físico. Talvez ela faça exames, o colesterol dela está lá no alto, diabetes, pressão alta, enfim, vários problemas de saúde. Aí é um transtorno. Aí sim é um transtorno alimentar. Entenderam? Como, por exemplo, para quem come pouco também. Tem gente que come pouco, né? Que você fala, gente do céu, essa pessoa vive de luz, pelo amor de Deus, né? Que ela come durante o dia? Nada. Mas vai olhar os exames dela, também tá tudo normal. Ela tá super tranquila com o peso dela, com a forma de ser, tem autoestima, a vida dela continua numa boa, ela faz tudo que ela tem que fazer, né? Ela não tem transtorno, por mais que ela come pouco. Você fala, nossa, mas não é possível que ela come tão pouco. Mas se este comer pouco já está trazendo consequências físicas para essa pessoa, a ponto de levar, por exemplo, mulheres na anorexia, né? Param de menstruar, traz consequências para o processo reprodutivo humano, né? A mulher muitas vezes fica, como é que chama, gente, quando fica mais fértil? Esqueci o nome. Quando não consegue mais ter filhos, né? Quando não consegue mais ter filhos. Tem vários problemas e alterações hormonais, tá? Começa a ter às vezes até começa a ter falência de órgãos, tá? Socialmente já não sai mais com ninguém porque não quer comer na frente dos outros, e as pessoas ficam forçando e ela não quer ficar passando por esse constrangimento, já evita de comer na frente das pessoas, já se olha no espelho e acha um horror, nunca acha que tá bem, né? Tudo isso vai prejudicar a vida física, social e emocional dela, então é um transtorno. Uma coisa que tem que ficar claro para vocês: transtorno é aquilo que causa comprometimento, né, na saúde física, emocional e social da pessoa, tá? E é algo persistente, tá ali acontecendo sempre. Por que eu falo persistente? Vamos pensar assim: uma pessoa que come na época do Natal, vamos pensar festa de final de ano. Festa de final de ano, gente, a gente come horrores, não come a maioria? Fala assim, pelo amor de Deus, né? Engordei 10 quilos nessa ceia. Come muito, às vezes até tá lotado e mesmo assim, não, mas essa sobremesa eu tenho que comer. Não cabe, mas eu vai comer. Fica até passando mal, né? A barriga estufada passando mal. O comportamento alimentar não foi muito adequado, né? Você se forçou a fazer mais do que se organizava conta. Mas é uma vez só no ano, né? Ou não, falar, não, uma vez no ano não, professora, sempre que eu vou para festa de criança eu também me acabo, eu perco meu limite, né? Enfio no docinho, no salgadinho, chega depois, outro dia eu tô com a consciência pesada, saio da festa passando mal, repugnando tanto doce que eu comi, mas eu não dou conta. Tá, mas a festa de criança é o quê? Uma por mês? Ou sei lá, até de 3 em 3 meses? Então, aí não conta, tá? Que são eventos, situações esporádicas. Para ser transtorno, tem que ser persistente, tem que ser constante. Entenderam, gente, em relação a isso? Tem dúvida, vocês? Ninguém tem dúvida? Não? Se tiverem dúvida, por favor, cliquem no microfonezinho de vocês para falar, tá? Então, vamos continuar aqui. O que vocês acham? Agora eu vou tirar do mudo também, para vocês me dizerem. O que vocês acham que é a causa do... Oi, gente. Que é a causa que causa o transtorno alimentar. O que vocês acham? Queima.
Oi? Baixa autoestima. Ixi, acho que não funciona. Professora? Gente, vocês estão ouvindo a professora? Não. Tô ouvindo, não. Acho que caiu. Ixi, acho que ninguém tá ouvindo ela. O microfone da professora parece que está desligado. Ah, ouviram? Voltou? Sim. Agora sim. Voltou? O que é que vocês acham que causa o transtorno alimentar? Baixa autoestima? Baixa autoestima, sim, pode provocar, sim. O transtorno alimentar. O que mais vocês acham? Comer compulsivamente. Comer compulsivamente é um sintoma de um tipo de transtorno alimentar. Pensando assim, o que causa? Vamos supor, o que leva uma pessoa a desenvolver um transtorno alimentar? O que será que faz com que uma pessoa comece a ter transtorno alimentar? Problemas psicológicos. Problema psicológico, um deles pode ser a baixa autoestima, né? Perfeito, problema psicológico. O que mais? Genética, às vezes a pessoa tem alguma coisa. Sim. A distorção da imagem? A distorção da imagem é um sintoma também de um dos transtornos alimentares, tá? Gente, é importante vocês perceberem a diferença entre causa e sintoma, tá? A causa vem antes. A causa são coisas que existem na minha vida, né? Acontecem comigo, que me fazem desenvolver um transtorno alimentar. O sintoma são características, sinais desse transtorno alimentar, tá? É consequência, sintoma é consequência. A causa vem antes, tudo bem? O que mais vocês acham? Oi, pode falar. No caso de uma criança de 10 anos que come compulsivamente na madrugada e esconde comida debaixo da cama, entra no banheiro escondido, sendo que ela só Falhou a ligação que tem microfone aberto. Eu vou fechar todos os outros microfones. Você abre o seu para falar de novo, tá? Para ficar mais fácil de te ouvir. Abre o seu aí. Que eu não sei nem. tá me ouvindo? Pode perguntar. É assim, igual em casa, na minha família tem um caso de uma criança de 10 anos que ela come compulsivamente, não se controla. Com 10 aninhos, ela tem mais de 1,60 m, calça 42, e esconde comida debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, dentro de roupas, esconde dentro do banheiro, come a madrugada inteira. Qual que seria o caso dela? O que vem antes no caso de uma criança de 10 anos? Olha, com a criança é como o adulto, tá? As causas podem ser variadas e podem ser várias as causas. Dessa criança, a gente tem que avaliar o que é. Mas os fatores, como são vários, como é algo muito complexo, os fatores são vários. O que a gente fala que é multifatorial, né? Tem inúmeros fatores o transtorno alimentar. Por exemplo, pode ser fator genético, né? Como eu não vi quem falou, mas alguém falou, acho que foi a Débora. Foi, Débora, você que falou, né? Fator genético, já foram feitas pesquisas e viu que em algumas famílias, né, existe mais o aparecimento de transtorno alimentar, tá? Então, pode ser genético. Pode ser biológico no sentido de que a pessoa teve algum descontrole hormonal, tá? Algum neurotransmissor teve alguma modificação, alguma alteração que levou também à alteração do comportamento alimentar. Então, pode ser algo que modificou ao longo da vida dele na questão biológica.
por inúmeras questões, por questões de, por exemplo, pode ser remédio, algum tipo de droga, até mesmo remédio, algum tipo de doença, mudanças hormonais, em questões gerais. Nessa criança tem que ver até se tem alguma questão hormonal, pode ser. Algumas doenças levam a desenvolver sintomas característicos de transtorno alimentar. Então tem que até levar essa criança no médico, no pediatra, para ver se tá tudo certo com ela. Na parte biológica dela, tá tudo certinho, tá? Porque pode ser também, sim, biológico. Bom? Outra questão. Pode ser fator sociocultural? Pode ser, porque o sociocultural, no sentido assim, a questão dela comer demais, pode ser no sentido dessas comidas de fast food, comida muito fácil, eu não sei que tipo de comida você está falando que ela esconde, mas, por exemplo, skinny, bolacha recheada, né? Tudo isso a mídia divulga demais, né? E como é uma comida rápida, a sociedade, as famílias em geral, compram para deixar em casa para criança. Isso tudo estimula, né? Que lógico, o sabor é muito gostoso, né? Chama muita atenção, é uma comida fácil. Então, isso pode levá-la também a desenvolver esse transtorno alimentar. Como questão familiar, eu não sei como é que é a família dela, pode ser que a família dela já tenha um comportamento alimentar mais assim, de comer demais, né? Não ter limite da alimentação. Tem que ver como é que é essa família, como é que essa família lida com a alimentação, tá? Porque tem muita família que tem essa cultura, né, de muita comida o tempo inteiro, de utilizar a comida para o conforto emocional. Ah, tá triste, deixa eu fazer um bolinho para ele, né? Ah, tá cansado, deixa eu fazer uma sopinha para ele, né? Ah, tá feliz, então deixa eu fazer aquele brigadeiro que ele gosta. Tudo é motivo de comida, né? E isso estimula também. A pessoa acaba aprendendo a conectar as suas emoções, tanto da carência, da falta, quanto da alegria, a comida, né? E aí usa para preencher aquele vazio, tá? Como fatores psicológicos, né? Como vocês falaram, a baixa autoestima, a questão de necessidade de manter o controle, né? Tristezas, isso tudo influencia. Te respondi? Quem perguntou? Então, fatores psicológicos e fatores culturais? Pode ser vários fatores, pode ser fatores psicológicos, fatores familiares, socioculturais, psicológicos, biológicos, genéticos, então tem inúmeros fatores. Não dá para dizer, só pela sua fala, qual que foi a questão que levou essa criança a se comportar dessa forma, porque tem que entender o histórico dela, tem que fazer exames, né, laboratoriais, tem que entender a família dela, a história de vida dela, para entender o que a levou a desenvolver esse transtorno. Que os fatores podem ser vários. E isso que você está me perguntando é muito importante, sabe por quê? Algumas abordagens teóricas, por exemplo, dizem que a questão da anorexia nervosa, o que faz uma pessoa desenvolver anorexia, para quem não leu, gente, anorexia é aquela que fica magra, pessoa bem magra, mas se olha no espelho com a distorção de imagem ainda se sente gorda, se vê gorda, tá? Tem muitas teorias que falam que a questão da anorexia é a relação da pessoa com a mãe. Então, é uma relação não bem elaborada com a mãe, com a figura materna, que faz desenvolver anorexia. E eu acho muito perigoso explicar um transtorno, seja ele qual for, não só o alimentar, por um único fator. Ser taxativo, que todo mundo é assim, que a causa é essa. Porque é muito complexo para a gente dar um único só fator, né? Mesmo porque encontrar o bode expiatório, por exemplo, a mãe, né, a culpada é a mãe, não vai resolver nada, né? Pelo contrário. Então, assim, eu acho que é muito delicado isso de ser categórico, taxativo, de dizer, não, transtorno compulsivo, a culpa é disso, é só isso, né? Porque é complexo para ser definido por um único fator. Eu acho que é uma combinação de todos esses fatores que a gente está falando. Psicológico, familiar, sociocultural, biológico, genético.
Tudo bem, gente? Entenderam? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não? Se tiver, tira do mudo, tá? Então, vou fazer aqui um resumo rapidinho sobre o que é anorexia e ver se vocês têm alguma dúvida. No geral, gente, a anorexia, só para ficar mais claro assim para vocês não se perderem, no geral, a anorexia é aquela pessoa que tem uma distorção da imagem corporal, tá? E ela acaba que, por se achar sempre gorda, por mais magra que ela esteja, por se achar sempre gorda, ela fica com um peso muito abaixo do ideal, chegando à inanição. Ela se provoca a inanição, é uma auto-inanição, tá? E o peso dela, normalmente, fica menor do que 85% do peso ideal. Pensa, você é 85% abaixo do seu peso ideal. Você pensando isso, realmente não entra comida no seu corpo, né? E vai causar, com certeza, vai causar morte dos órgãos, né? Porque se não alimenta, como é que eles vão sobreviver? Tá? Então, é gravíssimo a anorexia, causa morte, sim, tá? É muito grave. Normalmente, a anorexia acontece mais com mulheres, mas não só com mulheres, ok? Normalmente, tem uma quantidade maior com mulheres, mas não quer dizer que seja só com mulheres. Tudo bem, gente? Outro detalhe. As mulheres, quando elas ficam anorexas, prejudica, né, o sistema reprodutor dela. Então, causa vários danos. Muitas não conseguem mais engravidar depois, tá? Acontece muito a anorexia com pessoas que fazem esportes, né? Principalmente bailarina. Acontece demais por buscar aquele corpo ideal, né? Perfeito. Uma das características da anorexia é o não comer, né, gente? É não ingerir, né? Para não ganhar peso, porque tem medo de engordar. Por mais que ela esteja magérrima, ela se olha no espelho, tem uma distorção da imagem corporal e ela se vê gorda. Então, ela não come para poder não engordar, tá? E como por meio de uma distorção da imagem corporal, ela nega que ela tem transtorno. Por mais que você diga, você está com problema, você precisa de ajuda, olha a magreza que você tá, você vai morrer assim. Ela fica irritada com você, porque ela nega que ela tem esse problema, ela não consegue enxergar que ela tem esse problema. Tudo bem, gente? Vocês conhecem pessoas assim? Que tem anorexia? Já conheceram? Já ouviu falar de alguém? Não? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu já tive uma colega. Já teve? Do balé. Acho até engraçado você falar do balé, porque realmente... É do balé. Até os professores cobram. Sim. Cobram um corpo mais definido, o braço menos roliço. Sim. Até eles mesmos cobram da gente. De verdade, né? É uma cobrança muito grande dentro do grupo, e se você não ficar igual a todo mundo, que o grupo considera certo e ideal, você se sente menos, né? Até que o balé adulto, não tanto, porque o balé adulto ele não tem muita cobrança. Mas o balé, assim, de crianças de 12, 13, 14 anos que vão entrar em companhias, tem algumas companhias que elas são rigorosíssimas em questão de peso, de medida, de tudo. É complicado. É complicado. E assim, essa questão até não só do balé, mas a questão sociocultural, a nossa sociedade, ela estimula muito o desenvolvimento de anorexia, né, gente? Porque coloca como ideal um corpo magro, né? Um corpo desejado como magro. Então, assim, estimula o desenvolvimento das adolescentes
para anorexia mesmo. Principalmente adolescente que quer enquadrar, né, no padrão da sociedade, quer ser desejada, né, quer ser desejável. Então faz de tudo para ficar magro. E a adolescência é um período que o corpo muda, que dá uma engordada. Então, para se manter no corpo magro, muitas vezes desenvolve anorexia, né? Não se respeita e desenvolve anorexia. Gente, eu vi há algum tempo atrás que existem sites, e eu olhei algum desses sites, que ensinam as pessoas como se tornar anorexicas. Eu sei que existe um controle, né, de sites, esse tipo de site é cancelado, né, é fechado, mas mesmo assim, vira e mexe, eles abrem de novo e lá tem todas as dicas do que você tem que fazer, do que você tem que suportar, fica colocando imagens de mulheres anorexas para você desejar ficar com aquele corpo, fica estimulando. Né, que é a nossa sociedade, né? Talvez a gente pense, nossa, que absurdo esse site ficar estimulando. Mas se a gente for olhar para essas revistas de moda, né? Principalmente essas revistas que falam sobre estética, elas também estão estimulando a gente, né? Algum tipo de controle alimentar para ficar com aquele corpo perfeito. Alguém aqui colocou que está tendo uma outra aula para assistir as duas aulas ao mesmo tempo. Bom, gente, este horário é o horário da nossa, né? Não sei. Vocês veem aí. Em relação à anorexia, tudo bem, gente? Ok? Licença, professora. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Qual a diferença de anorexia e bulimia? Boa pergunta sua. Vou entrar nisso, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Para vocês entenderem. Deixa eu só falar um outro detalhe aqui. A anorexia, gente, pode ser, eu vou falar, já vou te responder o que você perguntou. Deixa eu só um outro detalhe. A anorexia, ela tem dois tipos de anorexia, tá? Pode ser a anorexia tanto restritiva, que é aquela que ela não ingere alimentos, tá? Para não ganhar peso e pratica muita atividade física em excesso para queimar o peso que possa ter ganho, tá? Mas ela não usa laxante para poder colocar para fora o que comeu. Não, ela simplesmente não come ou pratica muita atividade física. O outro tipo de anorexia é a compulsiva, periódica ou a purgativa, tá? Que essa daqui a compulsiva periódica, ela come muito em um determinado momento, ela se esbalda na comida, enche, coloca muita comida para dentro, né? Naquele desespero da compulsão. E depois, para compensar, ela tem um comportamento purgativo. Comportamento purgativo, gente, é de algum jeito colocar para fora o que comeu. Tá? Purgativo pode ser por vômito, induzir vômito, tomar laxante, diurético, tá? Fazer lavagem intestinal. Ela usa algum tipo de recurso para colocar para fora o que entrou. Então, tem esses dois tipos de anorexia, a restritiva e a compulsiva purgativa. Entenderam essas duas? Tem alguma dúvida sobre elas? Não? Tá. Então, vou agora falar o que é a bulimia, a diferença da bulimia. Muita gente ia falar assim, por que eu quis primeiro falar desses dois tipos de anorexia? Porque muita gente podia dizer assim, a bulimia e a anorexia, a diferença é que na bulimia provoca vômito, na anorexia não. Essa não é a diferença, tá? Tanto, como a gente viu aqui, tanto a bulimia como a anorexia pode provocar vômito, pode ser purgativo, tá? Pode ter a anorexia purgativa e pode ter a bulimia purgativa, nos dois. A diferença básica entre anorexia e bulimia é que a anorexia, necessariamente, o seu peso está muito abaixo do normal. Em torno de 85% abaixo do normal.
Enquanto na bulimia, não. Na bulimia, às vezes a gente nem desconfia que a pessoa tem bulimia. O peso dela pode ser um peso normal. Você fala, nossa, ela tem bulimia, nunca imaginei, mas ela até meio bulicinha, né? Como que vai ter bulimia? Porque é essa a diferença, é o peso. Na bulimia, o peso não está abaixo, tá? Às vezes pode estar até um pouco acima. E na anorexia, necessariamente, está muito abaixo do normal. Professora, tem Oi. a purgativa, então, ela inclui vômito também? Foi isso? É isso? Purgativa necessariamente é colocar para fora o que entrou, né? E você coloca para fora, ou por Ou vômito. por baixo ou por cima. Isso, ou por baixo ou por cima. É isso aí. Eu saio por algum lado, vai sair. Ela quer colocar para fora o que entrou. Ou vomitando ou cagando, né? De algum jeito, tá? E é compulsiva purgativa, porque primeiro ela come muito e depois ela provoca o vômito, a diarreia, né? Os laxantes. A outra é restritiva, ela não come, ela já não coloca para dentro hora nenhuma e malha muito. Tudo bem? Entenderam? Vocês lembram daquela cantora inglesa, nossa, que a voz era perfeita, a Amy Winehouse? Quem assistiu o documentário da vida dela? Alguém assistiu? Quem não assistiu... Ela tinha anorexia, né? Ela tinha anorexia. Nervosa. Anorexia purgativa, porque tinha horas que ela comia muito e provocava o vômito. E além da anorexia, a gente vai ver mais para frente, ela tinha a dranqueorexia, que ela usava o álcool, bebia demais, né? Ela usava o álcool para substituir a alimentação, para não sentir fome, né? Entenderam? Quem perguntou a diferença entre bulimia e anorexia, que eu não vi o nome aqui quando perguntou, acho que foi o Alessandro. Entendeu, Alessandro? Sim, obrigado. A diferença dos dois? Uhum. Entendeu? Então, assim, tanto na bulimia quanto na anorexia, tem o lado purgativo. Tem anorexia que causa também o vômito, ou transforma, ou provoca diarreia, né? Com os laxantes. A diferença básica é a questão do peso mesmo, tá? Na bulimia também evita ganhar peso, mas não é igual na anorexia. Na bulimia não tem essa distorção da imagem corporal tão grave quanto tem na anorexia, tá? E outra coisa que comum da bulimia é que na bulimia também necessariamente há compulsão, tá? O bulímico necessariamente ele tem momentos de compulsão, momentos de ingerir muita comida calórica ou gordurosa. E a comida que ele ingere é muito calórica ou gordurosa, tá? Não é comida assim, eu comi muita alface. Não. É comida calórica e gordurosa mesmo. E aí, depois que tem este comportamento compulsivo, vem a sensação de angústia, né? De derrota, por ter perdido o controle, por não ter conseguido se controlar. E aí, para compensar este comportamento compulsivo, aí vem, né, a purgação por meio de vômitos ou abuso de laxante, tá? Atividade física em excesso também pode fazer, mas tudo para compensar aquele comportamento compulsivo que teve antes. Tudo bem, gente? Entenderam? Entenderam? Nesse slide está bem aqui, ó, a diferença básica entre a anorexia e a bulimia é que a anorexia, né, tá bem abaixo do peso, tá bom? Ok, gente? Entenderam isso? Ok? Na bulimia, também tem a bulimia purgativa e a bulimia não purgativa. Na purgativa, como eu falei, tudo que é purgativa é que faz alguma coisa para colocar para fora, né? Que seja por cima ou por baixo, mas faz alguma coisa para colocar para fora. Na não purgativa, já o nome já diz, né? Não faz alguma coisa para colocar para fora, mas para compensar aquela comida que entrou. E aí você vai compensar não comendo, né? Com horas ou dias de jejum, ou fazendo atividade física em excesso. Tá? Então, tem dois tipos de bulimia também. Não necessariamente todo bulímico tem que vomitar,
tem que tomar laxante. Não, pode ser que você fale, nossa, mas ele não vomita, então ele não é bulímico, não. Mas ele, depois que ele come compulsivamente, ele passa horas fazendo atividade física ou de jejum, às vezes até o dia inteiro de jejum para compensar aquele momento de compulsão dele. Sim, então é um bulímico. Entenderam? Entenderam? Ok? O básico entre a bulimia e a anorexia tá certo para vocês? Bem? Então tá. Então vamos lá. As duas, gente, tanto a bulimia quanto a anorexia, quanto qualquer outro transtorno alimentar, tem que ter acompanhamento psiquiátrico, tem que ter acompanhamento psicológico, tá? Normalmente é feito com uma equipe multidisciplinar, de vários profissionais, e também se usa muito medicamento, tá? Para ajudar neste processo. A drancorexia, o que que é? Vamos pensar pelo nome, o que que vocês chutam que é a drancorexia? Não tem ideia? Drancorexia, se vocês pensarem no termo em inglês, drunk é beber, né? Bebida. E orexia é da anorexia. Você junta a bebida com a anorexia, aí vira uma bomba, né, gente? Pensa, juntar. Eu li sobre isso. Só que eu tava com medo de falar errado. É isso mesmo, você estava certa. Imagina juntar anorexia com bebida alcoólica, né? É uma bomba. E é isso, a drancorexia é a junção da anorexia com a adição do alcoolismo, tá? Para a pessoa não sentir fome, ela substitui a comida pela bebida. Para não comer, ela bebe. Bom, acontece muito, gente, tem que ter muito cuidado se vocês tiverem pacientes de pós-cirúrgico, de bariátrica, cuidado. É muito comum paciente bariátrico desenvolver a drancorexia, tá? Porque já que não pode mais comer, ingerir o alimento, que às vezes nem consegue mesmo, né? Porque passa mal, ele substitui por bebida. Porque aqui na cabeça ainda sente aquela necessidade, ainda tem aquela necessidade, aquela compulsão para tampar algum vazio interno. Porque a comida serve para isso, né? Uma compulsão para tampar algum vazio interno. Mas como que fisicamente eu já não consigo mais por causa da cirurgia, eu substituo a comida pelo líquido, pela bebida. Que aí eu não sinto fome, né? Tampa aquele meu vazio, né? E eu não passo mal pela quantidade de alimento que eu ingeri, que meu organismo já não mais consegue suportar. Então, tem que ter muito cuidado com pacientes bariátricos, tá? É muito comum o desenvolvimento da drancorexia. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Professora, então é por isso que a maioria deles se tornam alcoólatras? A maioria das pessoas que fizeram cirurgia Fazem bariátrica? É muito comum. Muito comum, para substituir a comida, uma forma de substituir a comida. Porque, gente, se não tratar aqui as questões dos motivos emocionais, psicológicos que leva à ingestão exagerada da comida, não adianta fazer a redução do estômago, porque aqui continua querendo, aqui e aqui, né? Continua querendo, continua com aquele vazio, continua com aquela compulsão. Ele vai arrumar um substituto. Se não for o álcool, vai ser algum outro tipo de droga, vai ser cigarro, alguma coisa para conseguir servir de bengala, porque a comida estava servindo como uma bengala. Não pode mais a comida, então eu vou procurar outra coisa, porque a dor continua, o vazio interno continua. Entendi. Entenderam? Uhum. E por que a gente está vendo isso, gente? Porque na clínica de estética vai aparecer muito anorexo se achando gordo e falando, tira essa gordura que tá aqui na minha barriga. Você fala, gente do céu, só tem osso aí, na pele e osso. E muito bulímico também, né? Desesperado, querendo queimar gordura. Faz tudo quanto é tipo que é processo aí, queima essa minha gordura.
né? Então, é importante vocês terem este olhar para entender quando a pessoa tem um transtorno. Quando passou do normal, é difícil, eu sei que é difícil perceber o que é normal, o que é anormal, né? O que é saúde, o que é doença, porque o limite é muito tênue. Mas é bom vocês trabalharem esse olhar crítico, né? Para vocês não incentivarem um transtorno, não alimentarem uma doença, tá? Tudo bem, gente? Ok? Tudo já. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá. Vou passar aqui da anorexia. E vamos para o próximo. Da trancorexia, vigorexia. O que é a vigorexia, gente? Alguém quer chutar? Faz muito exercício físico? Sim, uma das questões, né? Olha, gente, aqui o nome, vigorexia ou síndrome de Adonis, tá? Porque vocês podem achar. Vigorexia é o nome mais popular, tá? Síndrome de Adonis é mais científico e vocês também vão achar, até para o trabalho de vocês, transtorno dismórfico corporal, tá? Esse nome vigorexia não tem no DSM nem no CID, que é o nome popular. Faz muito exercício, é um sintoma, tá? Da vigorexia é um sintoma. Mas a vigorexia, de uma forma geral, a vigorexia, ela é como se fosse o oposto da anorexia. Os dois têm um transtorno de imagem, tá? Porque a anorexia, a pessoa anorexa, olha pro espelho e se acha imensa de gorda, toma um palito, né? Toma por osso. Na vigorexia, ao contrário, ela se olha no espelho e se acha magrinha, um palitinho, sendo que ela é um incrível Hulk, de tanto músculo que ela tem. Mas ela não enxerga, não consegue enxergar que ela tem músculo. Por mais que ela malhe, que ela tome bomba, que ela seja, que os outros olhem para ela até assuste, tão grande que o bicho mas a pessoa continua se achando magra. Então, tem uma distorção da imagem corporal igual à anorexia, só que é o oposto. Se vê pequeno, pequenininho, miudinho, sendo que é grande, tá? A questão aqui da vigorexia é que, gente, se a gente for pensar na nossa sociedade de hoje, a gente se incentiva demais a desenvolver a vigorexia. Porque a gente pensa assim, se é viciado, melhor ser viciado na academia do que num bar, em bebida, em droga, né? Pelo menos lá tá malhando, pelo menos é saudável, né? E olha o corpão que tá, né? Tá bonitão, um corpão lindo, é saudável. Então, a nossa sociedade estimula, não estimula? Estimula. Pensa vocês da área da estética, se aparecer uma pessoa com vigorexia, corpo perfeito na clínica de vocês, vocês vão adorar esse cliente, porque vai fazer uma propaganda danada, vai falar, aquele ali é meu cliente, aquele corpo perfeito, eu que trato, eu que cuido, né? Lógico que vai, porque vende, né? Tem um corpo perfeito, vende. É o que a nossa sociedade coloca que é bonito, que é o ideal. Só que, como todo transtorno, gente, virou doença. Se levasse uma vida normal, né, com corpo saudável, bonito, mas tivesse uma vida social saudável, tivesse saúde física, emocional, tudo bem. Mas é transtorno, então virou doença, não está mais no normal. O que essa pessoa faz? Ela se exercita demais a ponto de romper, né, todos os seus ligamentos, prejudicar os músculos, né, o corpo no geral, fica cheio de lesão. Professora, pode falar. Dentro da vigorexia, pode entrar não só viciados em academia, mas, por exemplo, pessoas que são viciadas, eu vou dar o exemplo do balé, que é o mais próximo, Sim. Viciadas em balé. Sim, atividade física. Eu tenho um monte de colegas que não vão para lugar nenhum porque tem ensaio. O tempo que tem livre tá ensaiando, tá treinando. Só que aí, uma coisa aí que é diferente, que aí é a diferença entre a anorexia e a vigorexia, tá? Normalmente, por exemplo, essas meninas do
balé, elas se olham no espelho, me diz se eu estou errada, tá? Que pode ser que eu esteja errada. Quando elas se olham no espelho, elas olham e pensam assim, nossa, como que eu tô magrela, eu quero ficar mais forte, maior, musculosa, tô muito pequena, deixa eu malhar mais para eu inchar, para eu ficar grande, fortona, musculosa. Ou elas olham pro espelho, nossa, eu tô um pouco acima do peso, deixa eu dar uma emagrecida, deixa meu corpo ficar mais magro, mais fino, mais leve, mais harmônico. Qual que é o olhar delas? Ah, depende. Eu já tive colegas das duas que olham e falam assim, meu Deus, eu sou muito magrela. E outras que falam, eu queria um pouco mais de curva, não tenho bunda, não tenho perna. Mas quando olha, de fato é o corpo que tem? Ou, por exemplo, a que tá falando que tá magrela, ela é grandona, você, nossa, mas olha o tamanho da coxa dessa mulher, tanto que ela é musculosa, ela tá se achando magrela, pelo amor de Deus. Eu acho que eu nunca tive nenhuma colega de balé que fosse grande. Então, essa é a diferença, tá? Porque na anorexia, necessariamente, eu malho muito para ficar forte. E por mais forte que eu esteja, eu não consigo enxergar que eu estou. Por mais forte que eu esteja. Na vigorexia. Na vigorexia, eu não enxergo que eu estou forte. E necessariamente eu tenho que estar forte, eu tenho que ter essa distorção da imagem, eu tenho que estar muito forte. Normalmente toma anabolizante, tá? Porque só malhação normal não fica com... Entendi. Então acaba com a saúde, porque toma bomba, né? Descontrole hormonal, machuca todo o corpo, vai ficar com aquele corpo. Às vezes deixa de sair e fala, não vou sair para jantar, porque a comida não é a certa, porque eu tô perdendo meu tempo na academia. Né? Deixa de ter amigo, de ter vida social para ficar por conta só disso, tá? Fica bitolado só nisso, atrapalha a vida por conta disso. Aí é um transtorno, bom? Eu tive uma amiga uma vez que ela tinha um corpo muito bonito. Eu acho que para mim era a mulher mais bonita que eu conheci na minha vida. Um corpo perfeito, perfeito. E de repente ela começou a tomar bomba, ela foi ficando tão inchada, tão grande, ela virou um saco, ficou imensa. Não gosto. Não gosto. Ficou muito grande. Mas mesmo assim ela se achava pequena. Ela malhava, tomava bomba. Ficou horrível. Aí ela disse que uma vez ela fazia mestrado, o pessoa lá que... Esqueci o nome dela, o tutor dela, que o professor que a ajudava no mestrado, tirou uma foto dela de costas, ela estava de costas, pegando alguma coisa assim no armário, tirou uma foto dela de costas e mostrou a foto para ela. Perguntando o que ela achava daquelas costas. Ela, nossa, muito forte, que homem forte é esse? Ele falou, não, é você. Essas costas são suas. Ela não se via, ela não conseguia se enxergar. Depois desse dia que ela disse que teve um baque, ela, gente, eu não sabia. Eu não me vejo assim, eu não sabia que eu estava assim. E isso é a vigorexia, tá? Isso é a vigorexia. Vocês têm dúvida sobre a vigorexia? Não. Professora, até deixa eu falar um pouquinho sobre o tanto que hoje, o tanto que o psicológico da gente influencia também nessas coisas, na alimentação, nos transtornos, que nem você falou no começo. Eu sempre fui magrinha desde criança. Uhum. E quanto mais eu estava magra, que eu me olhava no espelho e me via muito magra. Quanto mais eu pensava que eu estava magra, mais eu emagrecia. Recentemente eu tive uma crise de ansiedade bem forte. Fiquei muitos dias mal e eu comecei a me ver muito magra. E quanto mais eu me via magra, mais eu emagrecia. Eu ia pesar e todos os dias era 1 quilo a menos. No intervalo de 2 semanas, eu emagreci 7 quilos. Eu pesava 55, eu fui para 47. Enquanto que... Foi no intervalo de 2 semanas. Eu fui para 47 com 19 anos, 1,68 de altura. Então eu me olhava assim, quanto mais eu via que eu estava magra, mais eu emagrecia, porque meu psicológico estava trabalhando com isso, né? E você queria ficar magra? Era o que você desejava? O que estava acontecendo dentro de você? Quando você se via magra daquele jeito, como é que você ficava? Eu me olhava no espelho e me via magra. Falava, nossa, eu tô muito magra. Aí eu tentava comer mais para engordar e não engordava. E quanto mais eu pensava que eu estava magra, mais eu ficava magra, entendeu? Sim, mas você não queria emagrecer, né?
Não queria. Eu ia no médico, fazia exame, tava tudo normal, só dava imunidade baixa e eu ia, tudo tava normal, mas eu colocava na minha cabeça que eu estava magra e emagrecia. Sim, a nossa cabeça tem uma força imensa, né? Dentro deste contexto que você está falando, tem alguma questão emocional, né? Com certeza que te levou a emagrecer. Mas a gente não pode dizer que o seu quadro era um transtorno alimentar, tá? Mas com certeza aí tem alguma coisa emocional que te levou a emagrecer. Porque assim. Oi? Tinha muita. Ansiedade, né? Bastante, muita crise de ansiedade. E um termo de um relacionamento que mexeu muito comigo. Aí eu me via feia, eu me via magra. E quanto mais eu me via assim, mais eu ficava. A autoestima influencia muito, né, gente? Influencia demais. Mas aí, daí a questão do transtorno você não tinha. Tinha um problema, com certeza, uma questão emocional, mas o transtorno. Mas o transtorno. O quanto que o emocional ele alimentar não tinha. Influencia muito. Igual, por exemplo, aqui nos slides, não tem transtorno compulsivo alimentar, né? Vocês sabem o que é o transtorno compulsivo alimentar? Aquele que a pessoa come muito. Isso. A pessoa não consegue ter controle. Isso, não consegue ter come sem controle. Exatamente. No compulsivo alimentar, normalmente a pessoa está acima do peso, né? Porque ela tem período, não é o tempo inteiro, assim, tá? Mas ela, às vezes, no almoço ela come aquela pratada, por exemplo, um homem adulto come 3 pratos cheios, enquanto um normal come um e já está satisfeito, né? Fica passando mal, com um estômago ruim, de tão cheio que tá, mas ele não consegue se controlar. E aí depois vem o sentimento de culpa, né? Ai, por que eu fiz isso? Ah, eu sou um fracasso. Mas ele não faz igual na bulimia de provocar vômito, tá? No transtorno compulsivo alimentar, ele não provoca vômito. Bom, só na bulimia mesmo e na anorexia. Neste não, por isso que ele fica mais gordinho, fica se achando também o cocô do cavalo vendido, né, com baixa autoestima, mas ele não provoca vômito. Prejudica a vida social dele, porque normalmente ele deixa de sair com vergonha do tanto que ele come, né, na frente das pessoas, com vergonha de não conseguir se controlar. Pode ter alteração na saúde física por causa da compulsão alimentar, né, desequilibrar alguma coisa ali. Mas ele não provoca vômito ou faz atividade física em excesso para compensar. Ele simplesmente fica chateado com ele, fica irritado com ele, com baixa autoestima, mas não faz nenhuma atividade para compensar aquela compulsão, tá? Tudo bem, gente? Entenderam? Só um detalhe aqui, gente. A obesidade não é considerada transtorno alimentar, tá? Não é porque uma pessoa é obesa que ela tem um transtorno alimentar. Não é, tá? Uma coisa não está necessariamente conectada à outra. Quem tem compulsão alimentar pode ser muito acima do peso? Pode. Mas também não necessariamente tá? Porque pode ser que a pessoa, por exemplo, só coma essa refeição no dia. Tem a compulsão alimentar e só come o almoço. Passa o resto do dia sem comer porque nem tem fome, né? Então, ele não vai ficar tão acima do peso assim. Vai ficar um pouquinho cheinho, mas não tão acima do peso. Tá? A obesidade não é considerada doença, não é considerada transtorno. Tudo bem? Entenderam? Tudo. E existem outros vários transtornos que a gente não viu aqui, né? Mas que existem, como, por exemplo, comer noturno. Tem gente que assalta a geladeira à noite, né? A ansiedade, não consegue dormir, fica ansioso pensando nas coisas e toda noite vai lá e assalta a geladeira. E come um monte de madrugada, durante o dia não come muito não, mas de madrugada assalta a geladeira. É o comer noturno, que é um transtorno também, tá? Mas para vocês, na área de vocês, é interessante essas que a gente falou, que pode aparecer na clínica de vocês, para vocês terem um olhar mais aberto, mais crítico, tá? Que é a anorexia, a bulimia, a drancorexia, tá? E a vigorexia, porque normalmente vai buscar por vocês para fazer tratamento de estética, né? De beleza. Entenderam? Ok? Dúvidas? Vocês responderam o questionário?
Responderam? Então vamos lá Respondi. tirar a dúvida dele, quer dizer. Estão vendo na tela? Sim. Vamos lá, a número 1. Vou ler aqui e vocês me dizem qual que é a resposta. Leia os relatos abaixo. Ana é super malhada, não sai da academia. O único problema é que a busca do corpo perfeito e malhado virou sua filosofia de vida. 2. Não quero sair com meus amigos hoje porque tenho que malhar muito para conseguir queimar as calorias do que comi hoje. Todos acham que o meu corpo está bom, mas preciso queimar tudo que comi hoje. 3. Juliana bebia socialmente, só que de tempos para cá ela deixou de comer para beber. Quando vai à balada, fica sem comer o dia todo para beber. Quais são esses transtornos, gente? Vigorexia, bulimia, branquiorexia. Perfeito. Vigorexia, Vigorexia, bulimia e bulimia. branquiorexia. Letra C. Alguém tem alguma dúvida? Deixa de comer para beber. Alguém tem alguma dúvida? Às vezes a gente esquece de comer, né? Oi? Pois é. Às Quê? vezes a gente esquece de comer. Às vezes quer comer aonde? A gente às vezes esquece, professora, de comer. Às vezes, tudo bem. Lembrando que o transtorno, às vezes tudo bem, mas se esse às vezes se torna constante, aí é bom dar uma olhada nisso. Mas se for de certa forma intencional, já qualifica o transtorno ou é só quando realmente prejudica? Quando prejudica a saúde física, emocional e social, né? Mas muitas vezes a pessoa que tem transtorno alimentar, ela não enxerga que ela tem transtorno alimentar, ela não enxerga que está prejudicando fisicamente, emocionalmente ou socialmente. Ela nega. Ela, eu faço isso porque eu quero, não me prejudica não, isso aqui faz bem para mim, não tem problema nenhum. Eu faço só quando eu quero, eu me controlo, né? Então, existe negação, viu, gente? Uma característica do transtorno alimentar é a negação que tem. Ela não percebe que ela tem, que está prejudicando, esse comportamento está prejudicando ela. Professora, Pode falar. eu tenho uma colega que ela é o seguinte, ela tem um evento para ir, sei lá, semana que vem. Aí ela faz dieta a semana toda e quando chega no evento ela só bebe, não come. É classificado uma druncorexia? Você falando assim por cima tá muito característico de uma druncorexia, tá muito característico. Mas quando ela sai, normalmente ela não come, né, amiga? Mas assim, lógico, tem que investigar, né? Buscar mais dados, ver a questão da massa corporal dela, ver os exames de sangue, ver como que ela se relaciona com as pessoas, como é que tá a vida emocional, social. Até que ela sai bastante, mas ela parece uma sanfoninha. Ela engorda, aí ela faz um monte de coisa e emagrece. Aí ela engorda, aí faz um monte de coisa e emagrece. Alguma coisa aí tem, com certeza alguma coisa tem. É importante dar uma olhada e com certeza aí alguma coisa tem, tá? Se não virou ainda um transtorno alimentar, pode virar, porque que tem um problema emocional, com certeza tem. E daí para virar um transtorno alimentar é um pulo. Eu vou ficar de olho. Professora, Pode falar. e por exemplo, no meu caso, todo problema que eu tenho emocional me afeta nesse quesito de comida. Eu não como de jeito nenhum. E, por exemplo, se eu ficar chateada com alguma coisa, se eu mesma falar alguma coisa para uma pessoa e eu sentir que a pessoa se magoou, alguém me magoar, aí eu já não consigo comer, sabe? Eu não consigo ingerir nada, só consigo beber água. É característica de um transtorno alimentar? Não, aí é emocional, né? Aí é emocional que você fecha, né? Porque quando tá o emocional, né, não tá bem elaborado, meio que a gente tem reações fisiológicas e o estômago, todo o aparelho digestivo está muito ligado com a questão emocional. Então, assim, você não consegue engolir nada, né? Aquela situação não tá te descendo, né? Aquela situação com aquela pessoa não tá te descendo. Então, sintomaticamente, aqui também não desce comida nenhuma, porque você não está conseguindo engolir aquela situação, você não consegue engolir nem comida. Né? Então, tá mais para questão emocional do que transtorno. Transtorno tem que ser um comportamento alimentar
persistente que perturbe a sua vida física, social e emocional. Tá? Entendi. E aí, com você, só acontece quando tem alguma situação, né, ruim com outra pessoa, né? Tá? Que aí, com certeza, aparece na comida, mas não é um transtorno. Tudo bem, gente? Entenderam? Vamos para 2. Sobre os distúrbios alimentares estudados, marque a opção verdadeira. Qual que resposta vocês marcaram? Eu marquei a Alternativa A. B? Vamos lá. Adrancorexia é um transtorno mental que faz com que as pessoas realizem exercício físico de maneira exagerada. A B não está certa porque não é um transtorno mental, é um transtorno alimentar. E a pessoa não faz exercício de maneira exagerada, né? letra D. D de dado, acredita-se no modelo multifatorial como causa dos distúrbios alimentares. Perfeito. São vários fatores, né, que causam os transtornos alimentares, não um só. Perfeito. Alguém tem dúvida nessa? Número 3. Ui, passou. 3. Um estudante universitário de 21 anos queixa-se de ter desenvolvido um relacionamento incômodo com a comida. Seus sintomas atuais parecem compatíveis com um transtorno alimentar. Qual das seguintes informações ajudaria a fazer distinção entre anorexia e bulimia nervosa? O pessoal ficou em dúvida entre A e A. Ai, qual? Ai, não lembro, peraí. Eu marquei a A. Eu marquei a C. Vamos ver. Ele perdeu uma quantidade significativa de peso e parece extenuado pelo emagrecimento ao extremo. Por enquanto, tá legal. Porque perdeu muito peso. Lembra que a diferença entre a anorexia e a bulimia é o excesso de peso perdido da anorexia? Por enquanto, tá legal. Vamos para B. Ele é altamente crítico com o seu corpo. Nos dois, tanto na bulimia quanto na anorexia, as pessoas são críticas com o corpo dela, então não diferencia. Ele regularmente se entrega à compulsão de ingerir alimentos de alto teor calórico e de gordura. Nas duas tem, não tem? Não tem anorexia compulsiva? Não tem? Como na bulimia? Tem, não tem? Tem 2 tipos de anorexia. Tem a restritiva e a compulsiva purgativa, não é? Então, isso não diferencia, porque ele pode ter uma anorexia compulsiva purgativa como uma bulimia. Isso ainda não diferenciou. Ele usa grande quantidade de comprimidos laxantes todos os dias. Também não disse muito, porque tanto na anorexia quanto na bulimia pode ter comportamento purgativo. E ele apresenta baixa autoestima. Nas duas também a pessoa apresenta baixa autoestima. Então, a letra é a letra A. Né? Vamos 4. Sr. Miller, um homem de 26 anos que se apresenta para tratamento após uma perda de peso de 13,6 quilos ao longo dos últimos 6 meses. Ele nega história de obsessão com comida, perturbação de imagem corporal, ansiedade. Relata ter adotado uma dieta vegana, porque sua namorada era vegana e era mais fácil fazer as refeições com ela, se ele mudasse seus hábitos. Afirma não gostar de uma série de alternativas veganas, como proteína, de forma que sua dieta consiste basicamente de vegetais no vapor e arroz. Ele perdeu peso rapidamente, perdeu energia para continuar seus passatempos habituais, incluindo esportes. Relata ter recebido inicialmente elogios devido à sua perda de peso, que reforçou a mudança de hábitos. Com o passar do tempo, sua alimentação se tornou mais restritiva e ele se tornou obcecado por alimentos e contagem de caloria e tem dificuldade de se concentrar em outras coisas. Sr. Miller pode ser diagnosticado com transtorno alimentar? Pode ou não, gente? Olha só. Eu acho que não. Eu coloquei. Sim, ele perdeu 13 quilos ao longo de 6 meses, né? Ele tá negando obsessão, tá negando perturbação, tá negando ansiedade. Mas ele só come vegetais de vapor, nada mais, né? O corpo dele perdeu energias, ele não consegue mais fazer as atividades de antes, porque ele não tem mais energia para isso,
né? Ele gostou de ser elogiado e isso faz com que ele mantenha o hábito dele de só comer vegetais e arroz e comer bem pouco. E hoje ele passa uma alimentação muito restritiva, a ponto de ficar contando calorias. E não consegue fazer outra coisa, porque fica obcecado em contar calorias. Tá atrapalhando, prejudicando a vida física dele? Talvez até a social, né? Porque não consegue trabalhar, não consegue sair com pessoas, ter uma relação, ir para um restaurante, por exemplo, ter um jantar legal com os amigos, porque tem que comer o vegetal e o arroz dele. Tá atrapalhando? Tá. Prejudicando? Tá. Então, é considerado transtorno, tá? E aqui, gente, quando ele fala, ele nega. Quem tem transtorno alimentar, quase 99,9% vai negar que tem, vai dizer que tá tudo certo, tá? Tudo bem? Entenderam? Sim. A última para finalizar. Samantha é uma menina de 16 anos que relatou obsessão com comida e alimentação. Oi, pode falar. A 4, então, é qual transtorno? Ele tem um transtorno alimentar. Não deixou muito claro, né? Mas a gente pode pressupor que seja anorexia, mas vocês não viram um outro transtorno? Oi? Pode falar, eu não ouvi o que você falou, cortou. Detalhe. Tem um outro transtorno que eu não passei aqui para vocês, que chama ortorexia. Ortorexia é aquela pessoa que fica obcecada em uma alimentação muito certinha, sabe? Só come o que ela produz, fica contando as calorias, nada industrializado, muito obcecado e reduz muito o processo, a variedade de comida, porque ela fica muito obcecada na qualidade daquela comida, na qualidade nutricional daquela comida e como foi produzida. Esse transtorno se chama ortorexia, a gente não falou dele aqui, mas pelo jeito que disse aqui, provavelmente é a ortorexia. E da ortorexia pode até ir para uma anorexia, tá? Tudo bem, entendi. gente? Mas sim, ele tem um transtorno alimentar. Tudo bem? Então, a 4 é ortorexia, então. Sim, você pode. O que perguntou é só se ele tem um transtorno alimentar. Sim, ele tem, tá? Pode ser uma ortorexia que pode vir a virar uma anorexia, mas ele tem um Aí, no transtorno. caso, eu coloquei que ele teria uma anorexia nervosa. Pode ser. Não, pode ser porque eu não falei para vocês sobre a ortorexia, né? Pode ser. Tá? Porque... Oi? Nada. Para finalizar, a questão 5. Samantha é uma menina de 16 anos que relata obsessão com comida e alimentação, bem como compulsão alimentar diária, seguida por vômitos autoinduzidos. Diz tomar café da manhã, então volta para comer mais depois que a mãe sai para o trabalho. Ela come, por exemplo, 5 porções grossas de rabanada com calda. Relata vomitar depois devido à culpa de ter comido demais e ao medo de ganhar peso. Ela almoça mais tarde, mas após comer um sanduíche natural, toma 500 ml de sorvete e vomita em seguida. Afirma ver sangue no vômito às vezes. Samantha está apresentando qual quadro? Quadro de bulimia? Bulimia nervosa? Pode ser bulimia nervosa. Aqui é um peguinha, tá? Não falou o peso dela, falou? Não. Então, pode ser tanto a bulimia quanto a anorexia compulsiva, não pode? Pode. Pode. Ela está apresentando um quadro de compulsão alimentar e depois com comportamentos purgativos, não é? Que pode aparecer tanto na bulimia quanto na anorexia. Para ter de fato a certeza se ela tem anorexia ou bulimia, teria que saber o peso dela. Se ela está muito abaixo do peso, é a anorexia. Entenderam? Isso aqui é um peguinha para vocês compreenderem a diferença entre a bulimia e a anorexia. Pois eu fiquei na dúvida na hora. Oi? Eu fiquei na dúvida na hora, então poderia ser qualquer um dos dois. Sim, poderia, e aí você teria que colocar, pode ser tanto a bulimia quanto a anorexia, né? Mas é necessário saber o peso dela para ter certeza se é anorexia ou bulimia. Tudo bem? Tudo bem. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Não. Não?
Então é Não. isso. Nós ficamos por aqui hoje e nos vemos na próxima semana. Lembrando que na próxima semana a gente tem o trabalho para entregar, né? Professora, eu não fiz essa atividade que a senhora acabou de corrigir com a gente. Pode fazer e me enviar por e-mail depois, Tá, vou enviar hoje. tá? E aí vocês me entregam o trabalho semana que vem, ok? Ok. Então, até semana que vem. Bom feriado para vocês. Ok. Bem, Beijos. tchau, obrigada. Tchau.